Graxê e o Wellington Arruda. Vocês estão bem, meus amigos? Pode muito boa noite. Muito boa noite, Fabiano, Wellington, Graxê. Considerações iniciais, assim, fica mais uma vez aquela sensação de que poderia ter vencido, né, a partida de ontem, principalmente pelas chances perdidas no primeiro tempo, bola na trave, aquela chance inacreditável do Barbosa, né? Mas, assim, o Campeonato Brasileiro não te dá muito tempo para você ficar lamentando. Se a gente for olhar realmente o que foi a tabela, a gente olha para os nossos adversários, né, que poderiam ultrapassar a gente. A gente teve o São Paulo perdendo, a gente teve aí o Corinthians perdendo, a gente teve o Fluminense empatando, então ninguém que tivesse chegado perto aí do Botafogo. Bahia também, que está à nossa frente, acabou empatando, a gente fica lamentando porque a gente poderia ter entrado no G5, mas tem muito campeonato ainda, né? Faltam 5 jogos, eu vejo o Botafogo com uma tabela onde temos 3 jogos em casa que não dá para negociar resultado, tem que ser 3 vitórias, Sport, Grêmio e o Fortaleza, e a gente resolve se a gente vai para a fase de grupos direto ou não, fora de casa. Mas, precisamente no jogo contra o Corinthians, na Arena Neoquímica, eu acho que esse jogo é um jogo chave para saber se a gente vai para fase de grupos ou se a gente vai para pré-Libertadores, mas eu concordo com você, eu acho que o Botafogo realmente está muito bem encaminhado na Libertadores. Acho muito, muito, muito improvável que o Botafogo perca essa vaga depois desses últimos resultados, dessas últimas rodadas. E aí, Graxia, boa noite, meu irmão. Fala, Fabi, fala, Matheus, boa noite todo mundo tá chegando aí para acompanhar mais um glorioso play. Assim, o meu sentimento é de frustração em relação ao resultado de ontem, né? Por mais que a gente tenha falado aqui na live anterior ao jogo que seria um jogo difícil e tal, mas é impressionante como a gente não consegue manter uma regularidade, assim, na verdade, regularidade a gente até mantém, né? Pra baixo. Mas dava para ter ganhado esse jogo, a chance do Barbosa, que o Matheus bem falou. Esse time tem que voltar a decidir, sabe? Não ter medo de decidir, tá 0-0, jogo difícil. Tem que botar essa bola para dentro, tem que condicionar esse jogo positivamente. O time é viciado em condicionar negativamente. Ganhamos bem do Vasco, mas esses jogos fora de casa a gente não pode perder ponto. Mas vamos lá. Concordo que a vaga está encaminhada. Queria que fosse G5 pra gente ir direto, né? Mas concordo que a vaga está encaminhada. Tem muita coisa para falar, não vou me prolongar muito. Passar a bola pro El aí, porque tem muita coisa para falar, mas é isso. Sentimento de frustração, ao mesmo tempo que a gente sabe que falta muito pouco pra gente garantir essa vaga na Libertadores e salvar esse ano horrível administrativo aí do Botafogo. Galera, chega deixando o like, isso é fundamental para o YouTube distribuir a live, distribuir o conteúdo, isso é importante. Quem quiser contribuir também com o Superchat, vai ser o maior prazer, vai ter aquela mensagem destacada. Claro que vamos passar pelo chat, como sempre, mas o Superchat te garante que a mensagem vai ser lida. Boa noite, meu irmão. Vai falar muito também a respeito do Botafogo e Vitória, e vamos projetar o fogão para frente, mas aproveitando a sua nobre e ilustre presença por aqui sempre, é importante pontuar que o Botafogo volta à final, vamos falar sobre o Brasileirão Série A, campeonato o profissional, mas o Botafogo volta à final do campeonato estadual sub-20, com 2 vitórias marcantes sobre o Flamengo, 3-0 no Newton Santos, e estava 2-0, o Botafogo teve o Kadir expulso, e fez o terceiro. Ele não jogou na Gávea ontem, e mesmo assim, o Fogão fez 2-1 também, 5-1 no agregado, com o Botafogo vencendo 5-6 contra o Flamengo na temporada no Sub-20, tendo empatado um jogo invicto contra um grande rival, que forma bastante. Então, só para você dar um parecer rápido para a galera também sobre a base do Fogão, você é o especialista, e depois falando sobre o profissional. Boa noite, Fabi. Boa noite, Medeiros. Boa noite, Graxê, galera que tá chegando aí com a gente no chat. Sobre o profissional, rapidinho, acho que, assim,
Engraçado, né? A gente, na semana passada, a gente meteu bronca no time, né? Tivemos uma semana durante nosso intervalo de live com uma vitória no Clássico muito boa, esse empate agora, a situação melhorou, né? Por mais que não esteja satisfatória, a situação melhorou, eu concordo com você, a gente está bem encaminhado na Libertadores. E sobre a base, né, cara, de fato, 2 vitórias muito boas contra a equipe do Flamengo, o Botafogo garantido na final do Campeonato Estadual e garantido também na Copa do Brasil Sub-20 no ano que vem, né? Para quem não sabe, Copa do Brasil Sub-20 vai o campeão e o vice-campeão, né? Então os 2 finalistas irão para a Copa do Brasil do ano que vem, uma competição que o Botafogo ficou até um tempinho fora sem jogar, porque não vinha fazendo final de estadual. Belo trabalho do Rodrigo Belão, treinador da equipe Sub-20 do Botafogo, que foi uma equipe que se desfez no meio da temporada, tá se fazendo de novo, né? Tá formando um time bacana. Então é importante, né, também a gente se acostumar a estar nas decisões também na base e com alguns jogadores ali interessantes, um estilo de jogo interessante. Então, bacana demais a gente ver o Botafogo de volta numa final de estadual no Sub-20 também. Botafogo e Vasco, dia 15 no Newton Santos, e Vasco e Botafogo, dia 22, ou no Nivaldão, campo, estádio do Arte Sul, ou em São Januário, final do Carioca Sub-20. Fogão eliminou o Flamengo, o Vasco eliminou o Fluminense. As bases aí mais faladas do futebol carioca ficaram para trás. Vou passar no chat rapidinho para a gente ir para os comentários do jogo de ontem, já projetando também a próxima partida. O Fernando está por aqui, dando saudações alvinegras. O Adriano, boa noite. Davi, boa noite. Alexandre, acho difícil até especular sobre o ano que vem, não sabemos o nível de investimento. Calum, Mastriani não rende em campo, porque tem que ficar vindo fazer live aqui no YouTube. Creio que esteja falando do Graxê, hein? Mastriani e Graxê... Eu espero que ele não esteja falando de mim. Eu diria que o nosso Mastriani, se for o Graxê, é mais útil que o do Botafogo. Isso não tem dúvida. Isso aí certamente. Não tem dúvida. Porra, meu amigo, aí você, caraca, tu me jogou... Ô, Graxê, se serve de alento pra você, no último vídeo que eu vi aqui em collab até com o Glorioso Play, o cara falou que eu sou a cara do Gonçalves. Caraca. Que isso, cara? Lembra muito mais o mercado do Inter, pô. Eu, hein? O que dirá esse amigo quando vê o mercado do Inter e o Wellington lado a lado? Lado a lado. O Roberto Moreira sempre presente aqui, Guaratinguetá presente, o Adriano, o brabo que nesses lances idênticos ao que o Barbosa desperdiçou, sempre sobra no pé do jogador errado. Toguro também na área, não tem jogadores que decidem. Boa noite, o Douglas aqui, espero que seja G6. Se o Cruzeiro vencer a Libertadores, a Copa do Brasil, pode virar G6, seria bom para o Botafogo. Guilherme, não tem nenhum atacante, ponta ou centroavante na base. Tem o próprio Kadir, né, que entrou até contra o Grêmio, mas estou na trave, né? Até eu ontem fiz live lá no Panorama, eu tava comentando isso, cara. Assim, o Kadir tava suspenso, não poderia jogar a semifinal do Carioca Sub-20. Eu acho que o Kadir, assim, não é a salvação da lavoura e tal, né? Mas eu acho que ele seria muito mais útil ontem, por exemplo, do que no lugar do Mastriani. Eu acho que o Kadir poderia ter ajudado mais. Então, eu não entendo muito bem, sinceramente, como é que funciona essa utilização de jogadores da base no profissional. O Kadir é um jogador que poderia ter tido um pouquinho mais de rodagem, principalmente pelo fato de ele estar suspenso no Sub-20. Pois é, um jogador aí para ficar de olho também, jogador forte. E algo a destacar é que os gols do Botafogo contra o Flamengo na semifinal foram com utilização da força, da velocidade, coisa que antes era bem rara no nosso Sub-20. Então, o Botafogo evoluindo nesse sentido também. Muita coisa a melhorar na base. Fala, Matheus. Tem um detalhe importante aí, porque às vezes a gente reclama. Eu sou às vezes, que reclamo que o Botafogo ele não espera, às vezes, estar um 2-0 para colocar o jogador da base ali numa condição favorável. O Botafogo não costuma fazer muito bem essa transição aí entre base e profissional. Isso é uma crítica que muita gente faz. Mas tem um ponto que me chamou a atenção, como que você vê, por exemplo, o Santos fazendo. O Santos, obviamente, é um dos clubes que são referências, um dos clubes referência, né, em relação à transição de jogadores de base para profissional. Às vezes lá no Santos, jogador com 16 anos já está jogando, 17 anos está jogando. Realmente o Santos é diferenciado em relação a isso. E ontem, no jogo do Flamengo com o Santos, estava 3-0 para o Flamengo,
E entra o Robinho Júnior ensaboando o jogo, cara. Mas assim, 3-0 para o Flamengo. Um cenário totalmente desfavorável e faz 3-2 e quase chega ao empate. Então, assim, às vezes, você tem que arriscar para conseguir uma situação. O Kadir contra o Grêmio, arriscamos, o garoto meteu uma bola na trave, eu tenho certeza que se aquela bola entra, ele estaria tendo chances agora. Aí a bola não entrou, foi na trave, a bola saiu, não vai colocar mais o garoto? Vai usar o Mastriani, que a gente sabe que vai sair daqui a um mês, e o Atlético Paranaense já falou que não quer nem contar com o Mastriani no ano que vem? É esse jogador que está na frente do Kadir? É esse meu questionamento até para o David Ancelotti, que está olhando muito pouco para os jogadores mais jovens. Muito pouco. Tem que olhar um pouquinho mais para a base do Botafogo, uma base que tem um trabalho ainda pela frente ainda, não é uma base excepcional, mas se a gente for olhar de 2022 para cá, já melhorou muito em estrutura, em jogadores, né? E também no trabalho do técnico Belão, que vem fazendo um grande trabalho. Concordo plenamente, Matheus. Fala, El. Só para dar um pitaco, eu concordo com o Matheus, mas isso vem muito de cultura também do clube, cara, tradição, entendeu? O Santos é um clube que tem essa tradição, então no momento difícil eles colocam o moleque dá a solução lá, né? Infelizmente aqui no Botafogo, não só a diretoria, mas como também o torcedor não tem paciência para a base. E isso dificulta, cara, isso dificulta. Se o moleque do Santos fizer uns 3 jogos ruins, você pode ter, ou do Palmeiras, você pode ter certeza que a torcida do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, enfim, mas penca de clubes que a gente pode citar aqui, vai ter paciência. Infelizmente no Botafogo, quando o garoto que é da base faz um jogo ruim, a pessoa já massacra, né? Parte da torcida massacra, a torcida não tem paciência ou confiança no trabalho, né? Então é mais uma questão cultural também, eu diria, né? Se a gente melhorar também um pouquinho nesse exercício, confiar um pouco, né? Como você falou bem, a base do Botafogo melhorou muito, cara. O que era, o Fabiano esteve comigo em alguns jogos de base, algumas transmissões, ele sabe como era, né, tudo isso anteriormente. A gente está num nível máximo de estrutura hoje? Não, mas a gente está num nível de competição agora legal com os outros times. Porque então não tinha nem nível de competição, né, Well? Exatamente. Botafogo, irmão, como que o Botafogo foi campeão brasileiro sub-20 2016, ó? Eu não faço a menor ideia, porque não tinha estrutura alguma naquele ano. Exatamente. E eu vou passar para o Graxê, deixa eu só ler mais alguns aqui, e quero dar um pitaco também rápido sobre isso. O Adriano, ó, o Botafogo não tem aquilo roxo para apostar nos moleques. O Samuel, novo membro aqui do canal, muito obrigado, Samuel. Um abraço para você, tá? Bem-vindo aqui ao canal, membro, isso é importante também para gente. O Teixeira aqui, ó, boa noite, galera, parabéns pelo projeto, ele que também é membro do canal, um grande abraço ao Teixeira. O Adriano aqui, ó, dá um desconto, não entendi. O Wagner aqui também presente. O Adriano falando do Mastriani ter oportunidade, o Kadir não é um absurdo. E por aí vai. O Juninho aqui dando boa noite também. Falei isso ontem. O Tarcísio, time ridículo ajudando o rival. O meu pai na área, J.R. Santos, talvez não tenha tradição agora. Eu ia falar isso, mas o Botafogo era referência em promoção de jogadores das categorias inferiores para o profissional. A quantidade é incontável de grandes jogadores. Pois é, e aí vieram décadas de mais gestões, mais administrações, e essa cultura se perdeu. Deixa eu mandar um abraço aqui também. Tem um amigo aqui que mandou mandou um abraço aqui pra gente também, eu perdi, mas daqui a pouco eu acho, não tem problema. E aí, um abraço pro seu perdi aí. Aqui foi o Carlos Heitor, grande abraço, boa noite Fabiano e família alvinegra, e boa noite para todo mundo que está chegando. O Teixeira falando do Newton, que é um bom exemplo, em outro clube seria valorizado. E é o seguinte, meu pai falou que o Botafogo tinha essa cultura, e aí se perdeu com as más administrações, e só pegando o gancho do que o El falou muito bem, o Santos, como diz também o Matheus, o Santos forma muito bem, e isso é cultural com o Santos, em má fase ou boa fase, é uma cultura que foi mantida. Embora o Santos tenha tido péssimas administrações, e por isso não consegue render com dinheiro de venda de jogador, eles mantêm essa cultura. O Palmeiras é um baita exemplo, porque o Palmeiras não tinha essa cultura até 10 anos atrás. Era o pior time em termos de base do G12, até pior que o Botafogo. Quando o Botafogo é campeão brasileiro sub-20, em 2016, o Palmeiras é chacota na base. E olha o que o Palmeiras faz hoje com as categorias de base, com resultado esportivo
e financeiro. O Graxê pode falar sobre isso também, que você não comentou, e aí já entrar nos motivos pelos quais o Botafogo... Salve, torcedor do Botafogo, seja bem-vindo ao Botafogo Way, todos os dias conteúdo exclusivo do Botafogo. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Botafogo. Botafogo que vive aí um dilema fora de campo, Savarino voltando, desconvocado da seleção venezuelana, ajuda aí o time contra o Sport. O Botafogo precisando aí ganhar seus jogos para conseguir uma vaga para a Libertadores da América. Deixa sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vamos, Fogão.